Está na Constituição e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Compete ao Tribunal de Contas apreciar anualmente as contas do governo por meio da elaboração do relatório analítico e da emissão de parecer prévio. O relatório analítico é um retrato da situação financeira do DF em um determinado ano. Por meio dele, a Corte verifica se o governo cumpriu o orçamento, os planos e programas definidos no planejamento para aquele período. Além disso, analisa os níveis de endividamento, se foram atendidos os patamares mínimos de gastos em saúde e educação, bem como o cumprimento do limite máximo de despesas com pessoal, entre outros quesitos. A análise prévia das contas do governo relativas ao exercício de 2021 foi feita pela Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública do TCDF, a SEMAG, sob a supervisão do relator conselheiro Márcio Michel Alves de Oliveira. Para o ano de 2021, a Lei Orçamentária Anual e o Fundo Constitucional do DF previram inicialmente 44,2 bilhões em receitas, que no decorrer do ano foram reestimadas e fecharam o exercício com 47 bilhões arrecadados, o equivalente a 2,8 bilhões além da previsão inicial. A despesa inicial também foi fixada em 44,2 bilhões, mas os créditos adicionais ampliaram a autorização de gastos para 51,8 bilhões. Apesar disso, as despesas para o ano foram de 45,7 bilhões, resultado superavitário em 1,3 bilhão ao fim da execução orçamentária. Se comparado ao ano anterior, houve crescimento de 4 bilhões nas receitas e 4,2 bilhões nos gastos. Por outro lado, a inflação do período compensou boa parte do ganho, que em termos reais significou apenas 1,6% de crescimento em relação ao exercício de 2020. Dos 45,7 bilhões executados, 29,5 bilhões, ou seja, 64,5%, vieram dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. 15,9 bilhões, que representam 34,7% do montante, vieram do Fundo Constitucional do DF e 363,4 milhões, que correspondem a 0,8%, vieram do Orçamento de Investimentos. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social responsáveis pela maior parte das despesas têm apresentado resultados positivos desde 2019. Em 2021, foram arrecadados 30,8 bilhões e gastos 29,5 bilhões nesse conjunto, um superávit de 1,3 bilhão. Apesar do resultado positivo, vale ressaltar que o GDF deixou de arrecadar 3 bilhões referentes a renúncias de receita, em grande parte relacionadas a tributos. A arrecadação com tributos também correspondeu à maior parte dos recursos obtidos nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, com 17,1 bilhões, que representaram 60,8% das receitas correntes. Esses números revelam um aumento de 12,1% em relação aos recursos arrecadados no exercício anterior. Apesar da pandemia do coronavírus ter se prolongado, dificultando a retomada da atividade econômica, houve um significativo aumento na arrecadação de tributos de todas as origens, sendo o ICMS o responsável pelo maior recolhimento, 9,9 bilhões no total. Quase metade dos recursos obtidos nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, 48,5%, foram direcionados a pessoal e encargos sociais, um aumento de 7,4% em relação a 2020. Já as despesas com juros e encargos da dívida somaram 235,3 milhões, 79,7% maior que no ano anterior, quando o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus suspendeu os pagamentos das dívidas entre União, Estados e Distrito Federal. As receitas e despesas de capital revelaram disparidade entre o que foi estabelecido na lei orçamentária e o que foi efetivamente realizado. No gráfico, é possível notar a superestimativa orçamentária. De 1,4 bilhão previsto, o GDF arrecadou apenas 330,7 milhões. Já as despesas, estimadas em 3,1 bilhões, tiveram aplicação de 1,6 bilhão. Situação semelhante foi observada no orçamento de investimento. De 1,5 bilhão estimado, apenas 23,8% foram gastos, totalizando 363,4 milhões.
Se desconsiderarmos os valores da SEB Distribuição S.A., privatizada em março de 2021, o índice melhora e alcança 25,5%. Mas, como nos mostra a tabela, os investimentos se concentraram nas empresas Caesb, Terracap e BRB. Já os recursos do Fundo Constitucional do DF, que contribuem para o custeio dos serviços públicos de segurança, saúde e educação, cresceram 1% em relação ao ano anterior. Mas ao considerarmos os efeitos da inflação do período, houve uma perda equivalente a 1,1 bilhão. Dos 15,9 bilhões aplicados pelo Fundo Constitucional em 2021, a maior parte foi destinada à segurança pública, com 8,4 bilhões. Depois, à saúde, 4,3 bilhões. E outros 3,2 bilhões foram para a educação. Nas despesas cobertas pelo Fundo Constitucional do DF, se destacam aquelas com custeio de pessoal, totalizando 6,7 bilhões em aposentadorias, reformas e pensões. Destas, a maior parte foi para a segurança pública, que somou 3,6 bilhões. Em 2021, os gastos com pessoal e encargos sociais de todas as áreas, incluindo educação, saúde e segurança pública, somaram quase 28 bilhões, já considerando as despesas com pessoal custeadas pelo FCDF. Obrigações patronais recolhidas ao EPREV-DF acrescentaram outros 2,3 bilhões. As despesas são 3,4% superiores ao exercício anterior, mas abaixo da inflação do período. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social cobriram mais da metade das despesas com pessoal e encargos sociais. Foram 14,3 bilhões contra 13,6 bilhões do Fundo Constitucional do DF. Em 2020, o fundo custeou a maior parte dos gastos com pessoal. Em 2021, houve aumento nominal de quase 1 bilhão nas despesas com pessoal e encargos sociais em comparação com o exercício anterior. E embora os trabalhadores em atividade representem a maior fatia dos gastos, com 16,5 bilhões, é o grupo dos inativos que vem apresentando aumento de custo nos últimos anos, 20,4% contra 6,1% dos trabalhadores em atividade. Por outro lado, nas esferas fiscal e seguridade social, 2021 atingiu o menor grau de comprometimento das receitas com gasto de pessoal dos últimos 4 anos. Dos 28,5 bilhões arrecadados, pouco mais de 50% foram destinados a pessoal e encargos sociais. Isso só foi possível porque a receita arrecadada cresceu 24,7% no mesmo período. Deste modo, a proporção das despesas com pessoal em relação à receita arrecadada caiu de 56,9% para 50,4% nos últimos 4 anos. Com o crescimento do custeio de pessoal e encargos sociais contido em 7,4%, a arrecadação extra teve como destino os demais gastos, com incremento de 2,7 bilhões a mais que em 2020. De 2020 para 2021, a força de trabalho das unidades do Poder Executivo, vinculadas aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, sofreu redução de 5.400 servidores e empregados. Ao final de 2021, esse grupo contava com 111.400 servidores ativos, contra 6.200 empregados no grupo das estatais não dependentes, integrantes do orçamento de investimento. Com o desenrolar dos embates jurídicos junto ao STF e nesta Corte de Contas, acerca da exigência de que 50% dos cargos comissionados do DF sejam ocupados por servidores de carreira, identificou-se que o governo do Distrito Federal não atendeu à determinação legal em 87 das 106 unidades analisadas até o encerramento do exercício financeiro de 2021. Apesar do aumento observado nos gastos com pessoal no Distrito Federal em 2021, a arrecadação maior fez com que a relação entre a despesa líquida de pessoal do DF
e a receita corrente líquida caísse de 44,5% em 2020 para 42% em 2021, se distanciando do limite de 52% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No âmbito do Poder Executivo, cujo limite máximo de gastos com pessoal é de 49% da receita corrente líquida, o índice apurado no último quadrimestre do ano foi de 39,5%. O índice inclui também as despesas de pessoal da Defensoria Pública do DF, que responderam por 0,64% da receita corrente líquida no último quadrimestre de 2021. No âmbito do Poder Legislativo, as despesas de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal alcançaram 399,1 milhões, o que correspondeu a 1,41% da receita corrente líquida, índice abaixo dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, os gastos com pessoal do TCDF somaram 307,3 milhões, equivalentes a 1,09% da receita corrente líquida e também abaixo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O regime próprio de previdência social dos servidores do DF fechou 2021 em déficit de 2,9 bilhões. As receitas alcançaram 4,9 bilhões, enquanto as despesas somaram 7,8 bilhões, distribuídas entre o Orçamento da Seguridade Social e o Fundo Constitucional do DF, um aumento de 17,2% em relação ao exercício anterior. Já o Fundo de Solvência da Previdência dos Servidores Distritais obteve uma receita anual de 528 milhões em 2021 e alcançou 5,3 bilhões em patrimônio líquido, aumento de 11,7% em relação ao exercício anterior. Projeções para o fundo financeiro sinalizam crescimento no déficit nos próximos exercícios, alcançando o pico de 7,4 bilhões em 2041 e resultados positivos somente a partir de 2067. Em 2021, as despesas sem licitação, devido à dispensa e inexigibilidade autorizadas em lei, cresceram 17,9% e atingiram 3,2 bilhões. Os casos de dispensa de licitação somaram 1,8 bilhão, aumento de 42% em relação ao ano anterior. Os maiores beneficiados foram o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, o IGESDF, e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, o ICIP. No que diz respeito às contratações emergenciais, a maior parte delas foi destinada ao enfrentamento da Covid-19, com 466,8 milhões, dos quais 384 milhões foram gastos pela Secretaria de Saúde. Depois de alguns anos em queda, os gastos sem cobertura contratual voltaram a crescer em 2021, somando pelo menos 183,1 milhões, mais que o dobro do identificado no exercício anterior. A maior parte dessas despesas que violam diretamente a Lei de Licitações e Contratos foi destinada à Secretaria de Saúde, que a utilizou em serviços de limpeza, internação em leitos de UTI privados e fornecimento de material hospitalar. Os gastos com publicidade e propaganda cresceram nos últimos 4 anos. Em 2021, somaram 277 milhões. Desse montante, 222,1 milhões foram gastos por unidades dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e 54,8 milhões por estatais não dependentes participantes do orçamento de dispêndio. Segundo dados observados nos relatórios da Secretaria de Comunicação, foram gastos 13,5 milhões com produção de campanhas publicitárias e 110,4 milhões com veiculação nas diversas mídias, sendo a televisão o veículo mais utilizado, seguido da internet. Em 2021, 32 fundos receberam dotação orçamentária. Mesmo assim, 92,7% do valor total executado se resumiram a apenas 2 fundos, o de saúde e o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Outros 13 fundos gastaram menos que 20% do autorizado para aquele ano. Com discrepância entre planejamento e execução, foram revertidos ao Tesouro 92,8 milhões de reais.
Um dos objetivos do relatório analítico elaborado pelo TCDF é avaliar se o GDF cumpriu os limites constitucionais e se investiu o mínimo necessário em educação, saúde, cultura, pesquisa e promoção dos direitos da criança e do adolescente. Em 2021, as aplicações de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino somaram 5,4 bilhões, correspondendo a 26,9% do total da receita e acima do definido na legislação. O mesmo ocorreu com as aplicações por meio do Fundeb e os valores destinados ao pagamento de profissionais da educação básica. A aplicação em saúde também superou os limites constitucionais, alcançando a quantia de 3,3 bilhões em 2021 e superando o limite mínimo, que era de 2,6 bilhões. Já os recursos do Fundo de Apoio à Cultura tiveram acréscimos dos saldos remanescentes de exercícios anteriores, que somaram 153,5 milhões. Embora uma parte da dotação ainda não tenha sido processada, foram considerados cumpridos os limites mínimos de aplicação em cultura. O orçamento para a Fundação de Apoio à Pesquisa foi de 140,9 milhões, muito próximo dos 141,4 milhões exigidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Entretanto, grande parte dos repasses mensais não ocorreu na forma de duodécimos, concentrando as transferências no final do exercício de 2021. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente teve como orçamento para o ano de 2021 58,9 milhões. O valor está acima do limite mínimo exigido em lei. Por outro lado, apenas 13 milhões foram executados, o que representa 1/4 do limite mínimo definido pela legislação. Deste modo, o ano de 2021 manteve o baixo índice de execução para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente observado nos últimos anos. Em 2021, a pandemia da Covid-19 mais uma vez refletiu nas finanças públicas. Receita e despesa foram especialmente afetadas. Enquanto no exercício anterior, o orçamento distrital foi incrementado em 1,3 bilhão com recursos para enfrentamento da pandemia, em 2021 foram identificados apenas 173,2 milhões adicionais. A arrecadação decorrente de ações próprias para enfrentamento da pandemia se resumiu a repasses recebidos no âmbito do Sistema Único de Saúde. A contabilidade distrital registrou o emprego direto de ao menos 564,4 milhões no combate à Covid-19. Desse montante, 287,4 milhões foi custeado com recursos transferidos pela União e 277 milhões com recursos de origem distrital. Considerando a soma de transferências recebidas pela União nos anos de 2020 e 2021, o DF totalizou 1,5 bilhão. O valor é divergente dos 2,9 bilhões divulgados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, que adota metodologia diversa e inclui no montante transferências a organizações e entidades sediadas em Brasília, como, por exemplo, a Organização Pan-Americana de Saúde, que recebeu 2,1 bilhões em 2 anos. Os restos a pagar, que são despesas empenhadas, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro, têm extrema relevância na gestão financeira. Isso porque acabam consumindo recursos financeiros do exercício corrente. Em 2021, 1,8 bilhão do orçamento foi comprometido com restos a pagar do exercício anterior, o que equivale a 5,7% da receita arrecadada no ano nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Ao final de 2021, o saldo de restos a pagar alcançou 3,1 bilhões, sendo 3 bilhões referentes a inscrições naquele ano e 125,1 milhões derivados de despesas já inscritas em exercícios anteriores. Na análise da gestão patrimonial, merecem destaque a dívida ativa, que é tudo aquilo que pessoas físicas e jurídicas devem ao Distrito Federal, e a dívida pública, as obrigações do GDF com terceiros. Em 2021, a dívida ativa correspondeu a 44,8% de todo o ativo do DF, enquanto a dívida pública representou 70,9% das obrigações.
Foram arrecadados 628,2 milhões decorrentes de créditos inscritos na dívida ativa. O valor é menor que os 974,3 milhões previstos no orçamento. No que diz respeito à dívida pública do DF, no encerramento do exercício de 2021, o montante era de 14,2 bilhões, com ligeira diminuição em relação ao ano anterior. Deste modo, o GDF tem se mantido em níveis abaixo dos limites impostos pela legislação. Os números referentes aos precatórios apresentaram divergências. O corpo técnico do TCDF encontrou diferenças entre o valor publicado no relatório de gestão fiscal, o valor informado pela Procuradoria-Geral do DF e o registrado no SIGO. Apesar da divergência, o governo do Distrito Federal cumpriu o plano de pagamento de precatórios do DF para 2021, repassando 382,2 milhões ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Também foram pagos durante o exercício 82,2 milhões em requisições de pequeno valor. As demonstrações contábeis representam a situação patrimonial e financeira do DF, além de ser instrumento para a tomada de decisões, prestação de contas e responsabilização dos gestores quanto ao uso dos recursos públicos. Apesar do governo do Distrito Federal ter apresentado todas as demonstrações contábeis exigidas pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, faltaram notas explicativas que trouxessem mais clareza, o que de algum modo prejudicou a compreensão qualitativa dos documentos financeiros. No encerramento do exercício de 2021, o balanço patrimonial indicou que o GDF possuía ativos no total de 80,7 bilhões, crescimento de 1,4 bilhão no último ano. Os passivos somaram 20 bilhões, crescimento de 96,8 milhões. Como resultado, o patrimônio líquido, calculado pela diferença entre ativo e passivo, foi de 60,7 bilhões, acréscimo de 1,3 bilhão em relação a 2020. O TCDF realizou auditoria financeira na conta Participações Permanentes do balanço patrimonial, cujo saldo era 8 bilhões em 2021. Esta corte entendeu que as demonstrações financeiras do GDF não apresentavam adequadamente a posição patrimonial da conta. Foram identificadas distorções da ordem de 2,2 bilhões entre a subavaliação de 3,3 bilhões e a superavaliação de 1,1 bilhão. Em 2021, considerando todos os recursos à disposição do Distrito Federal, foram aplicados 45,7 bilhões. Destes, 38,6 bilhões foram distribuídos entre 8 eixos temáticos disponíveis e 7,1 bilhões foram destinados ao Programa para Operação Especial, que contempla gastos com aposentadorias, reformas, pensões e sentenças judiciais. Os eixos Segurança Pública, Saúde e Educação representaram os maiores gastos, alcançando em conjunto 28,5 bilhões de reais, que correspondem a 62,3% do total de despesas. O grupo representa 15,9 bilhões do Fundo Constitucional do DF, o principal financiador de recursos para o eixo da segurança pública. Já o conjunto formado pelos eixos de educação e saúde somou 38,8% dos gastos totais do DF em 2021. Os eixos temáticos foram avaliados em 180 indicadores de desempenho no exercício de 2021. Desse total, 88 indicadores atingiram a meta pretendida, o que representa menos da metade. Os que pioraram o desempenho em relação ao ano anterior foram desenvolvimento econômico, segurança pública, saúde e educação. O eixo de saúde contou com 9,6 bilhões executados, ou 94,7% da dotação orçamentária, sendo 60,2% do montante para pagamento de pessoal e encargos sociais, 38,7% para gastos com outras despesas correntes e apenas 1,1% foi registrado como investimentos. Dos 28 indicadores de desempenhos com metas definidas para 2021 na área da saúde, somente 6 alcançaram o resultado pretendido, ou seja, um desempenho de 21,4%. Segundo a prestação de contas, o contexto da pandemia da Covid-19 afetou o desempenho registrado nos indicadores.
A educação também teve forte participação do Fundo Constitucional do DF, que somou mais 3,2 bilhões aos 6,2 bilhões financiados pelos orçamentos locais, totalizando 9,4 bilhões. Apesar disso, teve o pior resultado na avaliação dos indicadores, um desempenho de 20%. A auditoria operacional realizada por esta Corte de Contas, a fim de avaliar a adequação das medidas implementadas pela Secretaria da Educação no período da pandemia, constatou falhas na gestão, no que diz respeito ao acesso às aulas remotas, controle e monitoramento dos programas Escola em Casa DF e Bolsa Alimentação Escolar e distribuição de gêneros alimentícios. Esta foi uma breve apresentação do relatório analítico sobre as contas do governo exercício de 2021.